Glória a Jesus. Pode se sentar, pode tomar o seu lugar. Amados, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito impactada com a ministração da semana passada e eu gostaria de recapitular um pouco. Nós ouvimos que não podemos tirar o olho da bênção. Lembra que tinha um olhinho piscando? Não podemos tirar o olho da bênção. O Senhor tem uma bênção coletiva para todo o povo de Deus, para o Israel. E o Senhor tem uma bênção também individual, para cada um em específico, a respeito daquilo que cada um necessita, daquilo que cada um precisa. E também nós ouvimos que Ele é Deus que responde, o Senhor é Deus que responde. E nós ouvimos sobre Isaías, que orou, que falou sobre debaixo da minha palavra não chove, não choveu, 3 anos e meio. E depois houve um altar que foi restaurado para que o sacrifício fosse oferecido ao Senhor e Ele revelasse que Ele era o Deus que respondia com fogo. Nós ouvimos isso. Mas antes de clamar, Senhor, revela que Tu és Deus, era necessário consertar o altar, né? Não podia ser igual o profeta de Baal estava fazendo ali o altar deles. Era diferente. Então, com a gente precisa ser diferente. Precisamos alinhar o nosso interior. Precisamos alinhar a nossa caminhada. Precisamos alinhar as nossas vidas à palavra do Senhor, nos submetendo a Ele integralmente, para que nós possamos então clamar e o fogo do Senhor venha e queime o altar que nós consertamos, consuma tudo aquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor e a bênção então venha sobre nós, em nome de Jesus. Então essa palavra me queimou tanto, me ardeu tanto, que o Espírito Santo me conduziu a estudar uma promessa que Deus fez para alguém. E como é que Ele realizou essa promessa? E essa queimação toda não começou só no domingo na ministração do nosso pastor, mas nos estudos que nós temos tido toda semana. Toda semana nós estamos estudando em casa a palavra do Senhor. E o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas direção, clareza, objetividade, conserto. E isso foi um dos estudos do nosso lar. A Daiane compartilhou esse estudo lá com a gente. E o Senhor queimou no meu coração para compartilhar com os irmãos. A Daiane tem sido usada para ministrar, o Velber, nosso pastor, o João. Todos estão ali como irmãos, como iguais, compartilhando um pouquinho para a gente crescer junto. Se você não participa, procure saber que dia é, que horário é. Participe para a gente crescer junto e alcançar o que Deus tem para nós em nome de Jesus. Então, nós vamos agora ver hoje. Põe aí para a gente, por favor, Gui. Nós ouvimos sobre o Deus que responde. Hoje nós vamos então falar sobre as promessas de Deus para mim. Alguém se lembra de alguma promessa que Deus fez para você? Individual, não coletiva, não de acordo com todo o povo de Israel ou com toda a palavra, mas individual no seu coração. Você sabe que Deus te prometeu algo, falou algo para você? Você tem? Então vamos falar um pouco sobre isso. Deus tem promessas para nós, específicas, individuais, e o Senhor quer realizá-las. O inimigo quer roubá-las de nós, mas o Senhor que nos orienta, se fizermos exatamente como Ele nos orienta, ninguém pode roubar de nós aquilo que Ele nos prometeu, e vai acontecer em nome de Jesus. Então nós vamos ver 1 Reis, capítulo 11, o versículo do 28 ao 31, vai falar a história do Jeroboão. Aqui, o rei Salomão ainda não tinha morrido, nessa época aqui. E o Jeroboão, ele não fazia parte da linhagem real. Ele era um cidadão comum, um homem da sociedade da época.
E aí, nós vamos ler a partir do 28, mas antes da gente começar junto, eu quero ler o anterior, 26 e 27, que vai dizer assim, ó: houve outro homem que se virou contra o rei Salomão, foi Jeroboão. A gente vai entender por que ele se virou contra Salomão. Filho de Nebate, que era de Zereda, no território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão, e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Esta é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o lado leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. 28, vamos começar junto agora. Jeroboão era um jovem capaz, e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então, o colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território das tribos de Manassés e Efraim. Então, ele era um jovem capaz. Ele era esforçado no trabalho dele. E Salomão o viu trabalhando. E viu essa capacidade nele. E viu essa graça nele. E viu essa dedicação nele. Então, a primeira coisa que o Senhor quer nos dizer é que eu vejo você. O Senhor é um Deus que responde, nós ouvimos, mas Ele é um Deus que vê. O Senhor nos vê, Ele nos percebe, Ele conhece o nosso esforço, a nossa capacidade, a nossa dedicação. Ele vê todas as coisas. Se Ele fez Salomão descer para ver a obra de construção e fez ele enxergar um homem, será que foi o próprio Salomão que por si só quis olhar e ver alguém? É o Senhor quem vê, é o Senhor quem nos vê. Ele vê o nosso esforço, Ele vê a nossa dedicação. Não importa se estamos lá no posto mais simples que existe, no lugar mais simplesinho que existe, não importa, o Senhor vê, e em tempo oportuno, Ele fará com que a autoridade daquele lugar nos veja, e nos coloque em lugar de destaque, como Ele fez com Jeroboão. Ele era um rapaz capaz, esforçado, e trabalhava com vontade. Então, umas dicas para nós: temos a nossa capacidade, vamos trabalhar com dedicação e com vontade. Precisa ser, Jane, mas é um lugar muito simples. Faça com vontade, o seu melhor, porque a honra vem do Senhor e não de homens. Pode ninguém estar te vendo, na sala que eu fico não fica ninguém, não importa, o Senhor está, Ele está vendo, Ele sabe, Ele conhece, e Ele vai favorecer em tempo oportuno. Então ele foi colocado como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território das tribos de Manassés e Efraim. 29. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem, e o profeta Aías, de Siló, se encontrou com ele sozinho na estrada. Quem estava com eles na estrada? Vamos, igreja! Sozinho na estrada, não tinha ninguém com eles. A palavra fala que eles estavam sozinhos, né? Então não tinha ninguém lá com eles, estavam sozinhos. No meio do campo. Então, Aías, o 30, tirou a capa nova que estava usando. Era uma capa velha? Não. Era uma capa nova. Ele pegou a capa nova que ele estava usando, cortou-a em 12 pedaços e disse para Jeroboão: fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte. Vamos ver. Agora vem a promessa de Deus para Jeroboão. Primeiro, Deus viu Jeroboão trabalhando. Deus viu a capacidade, a dedicação dele e a vontade dele. Depois, Deus o colocou como autoridade dos trabalhadores, como oficial de Salomão, no meio dos trabalhadores. Depois que ele trabalhou um tempo nessa função de oficial, Deus continuou vendo. E Ele traz uma promessa para ele através do profeta. E a promessa é: fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você.
Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi. Salomão vai ficar com uma tribo por causa de quem? Do pai dele, por causa de Davi. Não foi por causa dele próprio. E por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. O 33. Vou fazer isso porque Deus explica. Ele faz a promessa para Jeroboão e ele explica por que ele vai fazer isso. Ele explica: vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros. Astarote, a deusa de Sidom, Quemos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus de Amon. Salomão tem me desobedecido, ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens como Davi, o seu pai, guardou. 34. Mas eu não vou tomar tudo de Salomão, não vou tomar dele todo o reino, vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que escolhi e que obedeceu os meus mandamentos e leis. Segura um pouquinho. Quando nós temos filhos que erram diante do Senhor, mas nós como pais acertamos diante do Senhor, Deus tem misericórdia do nosso filho, por causa da nossa fidelidade ao Senhor. É isso que nós vemos nessa palavra. Deus fala assim, ó, Salomão se desviou de mim. Ele fez coisas erradas, mas eu vou deixar ele reinar até o fim. Porque Davi, o pai dele, foi fiel a mim até o fim. Eu tinha declarado uma promessa sobre Davi. Deus tinha declarado uma promessa sobre Davi, que toda a descendência dele sempre reinaria sobre aquela terra. E aí Deus lembra disso. Ele fala, Davi foi fiel. Por causa disso, eu vou deixar Salomão reinar até o fim. Eu vou deixar ele cumprir a carreira dele. Então, meus amados, mesmo que os nossos filhos saiam da presença do Senhor, nós não podemos sair. Nós não podemos nos desviar. Nós não podemos nos inclinar de maneira alguma, porque a nossa fidelidade ao Senhor vai abençoar os nossos filhos, ainda que eles se desviem da presença do Senhor. O Senhor os guardará, por causa da nossa fé e do nosso amor ao Senhor. O Senhor se lembrará, Ele vê, Ele se lembra. Vamos continuar o texto. Aí parei no 34, né? Não vou tomar tudo de Salomão, diz o Senhor. Vou deixar que ele governe enquanto viver. E eu farei isso por causa de Davi, o meu servo que escolhi, e que obedeceu os meus mandamentos e leis. 35. Do filho de Salomão eu tomarei o rei e darei a você o reino, né? Então o filho de Salomão, quando vier reinar, eu vou tomar o reino e você vai ficar com 10 tribos. Mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha descendente de Davi reinando em Jerusalém. Então o Senhor, ele se lembra da promessa que ele faz. Ele tinha prometido para Davi. Então ele fala, para que eu tenha sempre um descendente de Davi reinando ali. Ele está lembrando, olha, eu tinha dito isso para Davi, eu vou cumprir. E aí então, a cidade que escolhi como, também por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde devo ser adorado. 37. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel. Aqui Deus confirma a promessa. Ele lá no começo do texto fala, né? Eu rasga a capa em 12, pega 10 partes, porque eu vou te dar 10 tribos. Aqui ele confirma, ele explica, né? Depois disso, ele explica a promessa e agora ele confirma a promessa, que é o 37. Vamos lá, Jeroboão, eu vou fazer você o rei de Israel e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo as minhas leis e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com você, com que você seja o rei de Israel, e como fiz com Davi, certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você.
por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Então, por causa do pecado de Salomão, quem ia ser castigado? É isso, meus amados, de novo como pais. Fiquemos firmes no Senhor, não nos desviemos dele, porque Salomão falhou. Deus, por amor a Davi, deixou ele reinar até o fim, mas os filhos dele, a descendência dele, ia acontecer o quê? No 39, por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi. Mas isso não será para sempre. Então, por causa do erro de Salomão, os filhos, os descendentes, os netos, os bisnetos, os tataranetos seriam castigados. Castigados. Então, Deus é o Deus que vê. Ele honra a promessa que ele fez para Davi, mas ele não vai deixar aquele que não é inocente impune. Salomão errou, os filhos pagam com castigo da parte de Deus. É sério. Mas Deus é o Deus que vê. Ele é o Deus que promete, Ele é o Deus que cumpre. E aí, no 40, né? Por causa disso, Salomão agora, por que Jeroboão ficou inimigo de Salomão? Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão. Por causa disso o quê? Da promessa que Jeroboão recebeu. Mas peraí, quem que estava no caminho com eles quando ele recebeu essa profecia, essa promessa? Como é que Salomão sabe? Como é que Salomão sabe? Se no caminho só estavam eles sozinhos. Como é que faz? Eu não sei, a palavra não fala. A palavra não diz, mas alguém contou. Alguém deve ter falado alguma coisa. Ou o profeta, ou o Jeroboão. Porque a palavra diz que estavam os dois sozinhos no caminho, quando o profeta veio e falou com ele. Mas depois, Salomão está sabendo. Lá no 40, por causa disso, Salomão tentou matar Roboão. Por causa do quê? Por causa da promessa que Jeroboão recebeu. Tentou matar Jeroboão. Mas ele fugiu para o Egito. E Jeroboão ficou com Sisaque, rei do Egito. E morou lá até a morte de Salomão. O que nós aprendemos? Temos profeta no nosso meio, amém? A palavra do Senhor também vem como profecia sobre a nossa vida, amém? O Espírito de Jesus é o Espírito da profecia que revela no nosso coração as promessas individuais que Ele tem para cada um, amém? Eu devo contar? Por que eu vou contar algo que Deus falou só para mim no meu coração em secreto? Por quê? Para quê? Para atrair perseguição. Quando nós fazemos isso, nós atraímos perseguição para nós. A promessa foi feita para Jeroboão em segredo, numa estrada sozinho com o profeta. Depois Salomão, o rei, está sabendo. E vai tentar matá-lo. Porque Salomão sabia que Deus é Deus que vê e que cumpre. E aí ele é perseguido. Aí por isso ele foge para o Egito. E fica lá com o rei do Egito, com Sisaque, até Salomão morrer. Aí o que acontece depois disso? Salomão morre, e aí começa a governar, como o pastor já contou para a gente semana passada, Roboão, o filho de Salomão. Roboão, ele começa a reinar, e aí o pessoal vem falar com ele, né, assim, porque viu que onde que Jeroboão foi achado por Salomão? Numa restauração de um muro, numa construção, né? Então, naquela época, o povo, durante todo o reinado de Salomão, que foi 40 anos, trabalhou muito com construções.
E todo o povo trabalhava pesado. E hoje não tinha tijolo e concreto igual a gente liga na casa de construção. Eu quero um cento do tijolo, eu quero da areia, eu quero tantos metros da areia. Não era assim. Era talhado, tinha que talhar o material, tinha que cortar, tinha que preparar. Era tudo manual, não era na loja comprar, né? Então era um trabalho puxado, era um trabalho pesado. E eles estavam cansados. Porque eles haviam construído tudo, inclusive o templo. O templo do Senhor foi construído nessa época. Então era muito trabalho para eles. E aí, quando Roboão assume o trono, o povo vem, os representantes do povo vêm falar com ele, como o pastor explicou semana passada, e vêm pedir, olha, o seu pai foi muito duro com a gente. Abranda para nós os trabalhos forçados, para que nós possamos ter alívio. E nós possamos trabalhar mais aliviados. Eles não pediram para deixar de trabalhar. Eles pediram para aliviar a carga do trabalho. Porque boa parte das coisas já estavam construídas. E aí, o que ele faz? Volta daqui 3 dias que eu dou a resposta para vocês. Aí ele vai se aconselhar com os anciãos, com os idosos. E aí os idosos falam para ele, olha, é verdade, o seu pai tratou com dureza. Se você atender o pedido deles, eles serão fiéis a você para sempre. Eles se submeterão ao seu reinado para sempre. E aí ele vai se aconselhar com os jovens, os amigos dele. E aí os jovens falam assim, não, que isso? Se o seu pai foi duro, você tem que ser mais duro ainda, porque senão o que esse povo está achando, né? O que eles estão achando que eles são? Agora você é o rei, agora você tem que mostrar que é você que manda. Você não tem que fazer o que eles pedem, você tem que fazer aquilo que é da sua ordem, eles têm que se submeter. Essa era a dica dos jovens. E aí ele seguiu a dica dos jovens. Aí depois de 3 dias, os representantes do povo voltou e pergunta para eles, e aí, qual é a resposta? Aí ele fala, olha, se o meu pai era duro com vocês, eu quero dizer que o meu dedinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Então, quer dizer, se ele tratava vocês com dureza, eu vou multiplicar isso muito mais sobre vocês. Vocês não terão alívio nenhum, vocês vão trabalhar muito mais. Por causa disso, o reino do norte, são as 10 tribos, se revoltam contra esse governo. E eles não querem mais se submeter a Roboão. E aí eles começam a falar, ué, mas quem é Davi e a descendência dele? O que eles fizeram por nós? Deixa Roboão aí com os cuidados dele, vamos nós cuidar da nossa vida. E aí eles vão atrás de Jeroboão, que tinha voltado do Egito. Eles chamam ele para uma reunião, ó, vamos ver, acho que eu coloquei aí, né? Olha lá. Não tá, mas vamos lá. Essa é a profecia que recebe depois. Que aí o que acontece? Eles fazem uma reunião, que está no versículo 20 do capítulo 12. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito. Então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e o fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. Então Roboão ficou com a tribo de Judá, as outras 10 e Benjamim ficaram juntas, e as outras 10 tribos, elas foram com Jeroboão, fizeram uma reunião com todo o povo e nomearam ele rei. Então, esse reino agora do norte é estabelecido a capital depois, mais para frente, em Samaria. E aí, Judá ficou com os descendentes de Davi, reinando sobre ela. E aí começa a rixa entre eles, a divisão, era um povo só. E o Senhor não tinha falado pelo profeta, pegou a capa nova, rasgou em 12, pega 10. Eu vou dividir o reino, por causa do pecado de Salomão. Então, o que nós aprendemos também é que o erro de um líder pode fazer divisão em toda a nação. Pode fazer confusão em toda a nação. As falhas de um líder diante do Senhor atrapalham as promessas do Senhor para aquele povo inteiro, como coletivo, né? E aí ele pega, e fica esse reino aí, 10 reinos para ele reinando.
E aí vamos relembrar que Deus fez aquela promessa bonita para ele, né? Você vai reinar. Eu vou te fazer rei, eu vou te dar as 10 tribos. Se você fizer que nem Davi fez, sendo fiel às minhas leis e até o fim, você vai ficar reinando constantemente. Pode deixar aí. Aí quando isso acontece, Roboão fica sabendo. Olha, as 10 tribos fizeram Jeroboão rei. Agora eles não fazem mais parte do seu reino. Ele junta 180 mil homens, soldados valorosos, valentes, e ele desce para querer guerrear contra as 10 tribos, para pegar as 10 tribos de volta. Ele quer matar Jeroboão e trazer as 10 tribos de volta. Aí vem a profecia de Semaías, em 1 Reis 12, 24, que ele vem dizer, a palavra do Senhor vem para ele e ele diz, não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel, voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis, é o Senhor que está falando. Então eles obedeceram a ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. Então eles intentaram guerrear para matar Jeroboão e trazer os 10 reinos de volta. Então o profeta vem com a palavra do Senhor, porque ele é Deus que responde, ele é Deus que vê. Então ele vem e fala, você tem essa intenção de ir lá brigar? E eu falo não, porque se aconteceu assim, eu planejei isso. Eu programei para que isso acontecesse. Deixe os seus irmãos em paz. E eles obedecem, eles vão para casa e eles desistem disso. E aí, o que é o próximo que eu coloquei aí? Uma pergunta. É possível Deus não cumprir a promessa que Ele nos fez? O que vocês acham? É possível Ele não cumprir alguma coisa que ele falou que ia fazer? Será? É possível Ele não cumprir, se Ele disse? Vamos relembrar tudo que a gente já falou até agora. Davi, Deus prometeu, sua descendência vai reinar para sempre. Ele está aqui cumprindo mesmo com os erros do filho, Salomão. Salomão falhou, Deus vem e fala assim, seus descendentes vão pagar, mas eu vou poupar você por amor a Davi. Vamos lá, vamos pensar. Será que as promessas que Deus nos faz, Ele pode não cumprir? Ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Então, Salomão foi infiel, Deus permaneceu fiel por causa de Davi. Então aprendemos que como pais vale a pena permanecer firmes diante do Senhor, porque Ele guarda os nossos filhos ainda que eles se desviem. No entanto, Salomão não pagou, mas a descendência pagou o preço do pecado dele. Então assim, eu não errei, meu filho está guardado, mesmo que ele se desvie. Ele errou, os filhos dele pagarão porque ele se desviou. Então, a lei do Senhor, a palavra fala que ela é boa e perfeita. A lei do Senhor, ela é boa e perfeita. Se Ele determinou assim, é boa e perfeita. Nós é que não somos bons nem perfeitos. E nós aqui nos desviamos daquilo que Deus coloca diante de nós para cumprirmos. Mas a verdade é que Deus não pode negar a Ele mesmo. Ele não pode declarar algo e deixar de cumprir. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Se Ele disse, Ele vai confirmar o que Ele disse. Então, vamos ver. Próximo. Aí aqui, relembrando a promessa feita para Jeroboão lá no 1 Reis 11:37. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel. E você vai governar todo o território que quiser. Deus cumpriu? Cumpriu, né? Olha lá, 12:20. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito. Então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e o fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi, está faltando um i ali, conforme a profecia tinha falado. Então, ele disse, Jeroboão, vou fazer de você o rei de Israel, e você vai governar todo o território que você quiser. Deus cumpriu? Deus cumpriu, por quê? Temos o texto que o pastor colocou semana passada, e nós vamos repetir juntos, Números 23:19, vamos lá. Deus não
Deus cumpre as suas promessas. Ele vê, Ele responde, Ele faz. Ele faz. Se Ele disse, Ele vai fazer. Uma coisa é certa. Isso não se cumpriu de imediatamente. Lembra que ele teve que fugir um tempo? Ele recebeu a promessa e ele precisou fugir. E ele se escondeu por um tempo para poder receber a promessa. Então eu quero te dizer, se não aconteceu ainda, não é o tempo. Vai acontecer em tempo. Em tempo. Agora eu te pergunto, é fácil ficar fugindo depois que você recebeu uma promessa grandiosa? Ter que se esconder, ter que se ocultar, se você sabe que Deus te escolheu para governar? E aí você ter que ficar lá debaixo, servindo pequenininho? É fácil, mas vale a pena. Porque o Deus que falou, Ele é o Deus que cumpre. Em tempo oportuno, cumpre. Está cansado, o Espírito Santo te renova. Está fadigado, o Senhor alivia as nossas cargas. Está estressado, respira que passa. Está cansado de esperar? Ora, relaxa, leia a palavra que o Espírito Santo vai te dar vigor para você chegar no tempo da promessa. Em nome de Jesus, nós só não podemos abrir mão e nem desistir. Porque o Deus que falou é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos avançar com coragem e ousadia, declarando e crendo no coração: aquilo que Ele me disse vai acontecer. Ah, mas ainda não aconteceu. Vai acontecer. Ah, mas já passou um ano. Vai acontecer. Ah, mas já passou 10 anos. Vai acontecer. Já passou 40 anos. Vai acontecer. Porque é o Deus que fala, é o Deus que cumpre. Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que faz. Ele faz. Salomão governou 40 anos. 40 anos, eu não sei quanto tempo Jeroboão ficou esperando, porque a palavra não fala, mas ele ficou esperando. E aconteceu. Deus cumpriu, Deus fez. Então eu quero te dizer, meu irmão, eu sei que Deus prometeu algo para cada um. E eu quero pedir agora, Espírito Santo, traz à memória aquilo que o Senhor prometeu e que os seus servos, por causa do tempo, do cansaço, da fadiga, esqueceram ou deixaram arquivados ali, guardados. Que o Senhor traga de volta a memória, que o Senhor traga de volta à tona, que o Senhor os faça se lembrar, que o Senhor traga de volta aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor falou em oculto, ou aquilo que o Senhor falou em público, aquilo que o Senhor disse, traz à tona, traz de volta e acende como chama viva, em nome de Jesus, porque eu não sei quanto tempo faz que Deus fez essa promessa, mas eu sei que ela vai acontecer, e ela vai se cumprir na vida de cada um que esperar no Senhor, em nome de Jesus. E aí depois disso, nós vamos ter outra pergunta. Algo pode fazer com que não vivamos a promessa na totalidade? Então, se Ele falou, a gente sabe que vai acontecer. Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus imutável. Ele não é homem para ficar oscilando. Eu vou fazer, não, mas agora não vou fazer mais. Ele não é desse jeito. Senhor, agora eu vou seguir, agora também não quero seguir mais. Não, Ele não é desse jeito. Ele não fica oscilando. Ele não fica entre dois caminhos titubeando. Ele é Deus firme. Ele tem uma palavra. E a palavra dele é aquela. É imutável. E aí, há a possibilidade então de que nós não vivamos a promessa na totalidade? O pastor falou, eu acredito que sim. Todos nós devemos acreditar que sim. Porque se Deus falou, Ele cumpre a parte dele. Mas havia uma parte que cabia a Jeroboão. Vamos relembrar? A parte que cabia a ele, vai estar lá, vamos lá, vem. A parte que cabia a Jeroboão, vamos ver, 38, a parte A do versículo. Se você der atenção a todas as minhas ordens,
Viver de acordo com a minha vontade, era a vontade de quem? De Deus. Fazendo aquilo que eu aprovo, quem devia aprovar? Obedecendo as minhas leis, as leis de quem? Os mandamentos de quem? Como fez quem? Davi era uma referência. Davi era uma referência para os homens daquela época. E Deus falou assim, ó, se você fizer, se submeter, obedecer, realizar conforme as ordens, os mandamentos, a minha vontade, a parte de Deus, então, pode clicar o resto aí, Gui, obrigada. A parte de Deus aqui embaixo. Então, eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel, e como fiz com Davi, certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. Essa era a parte de Deus. E então, Deus cumpriu a primeira parte, certo? Então ali, ó, eu farei com que você seja o rei de Israel. Ele cumpriu, ok? Tem o restante da promessa, que é: sempre estarei com você, certamente farei com que seus descendentes governem depois de você. Então, era uma promessa cheia, completa, não era só um pedacinho, né? Uma coisinha só para você. Era uma promessa que alcançava gerações desse homem, a descendência dele. Então, meus amados, o que eu aprendo com isso também? Que quando Deus nos promete algo, ainda que pareça que o benefício é só nosso, esse benefício alcança a nossa descendência. Alcança os nossos filhos, alcança os nossos netos, os nossos bisnetos. Porque o Senhor faz com que a bênção do obediente vá até 1000 gerações depois daquele primeiro que obedeceu. Então até 1000 gerações nossas podem ser abençoadas por causa de um posicionamento nosso de hoje, de já, de agora. E aí eu te pergunto, vale a pena? Sempre vale. Sempre vale. Então a parte de Jeroboão, atenção a todas as ordens do Senhor, todas. Viver de acordo com a vontade do Senhor, fazer o que Ele aprova, obedecer às leis e os mandamentos do Senhor. Ele tinha os 10 mandamentos já? Já tinha, ele já sabia já como é que tinha que proceder diante do Senhor. Já tinha um protocolo sacerdotal de como deveria o povo sacrificar, honrar a Deus, cultuar o Senhor? Já tinha. Deus já tinha dado para eles todas essas regras, já estavam estabelecidas, tudo direitinho como eles tinham que fazer. Então Deus falou, se você continuar seguindo tudo direitinho, se submetendo, obedecendo, fazendo como Davi fez, eu estarei com você. Eu estarei com você, você vai governar e os seus descendentes governarão. E aí, o que Jeroboão faz? O que ele fez? Diante dessa promessa tão maravilhosa, tão poderosa, que era para ele e para os seus descendentes, o que ele faz? 1 Reis 12, o 26 e o 27 vai dizer: então pensou, ele fez o quê? Ele pensou, vou ler aqui, do jeito que as coisas estão, se quem? Mas Israel era povo de quem? E agora virou povo de quem? De Jeroboão? Jeroboão agora tomou o povo para ele, que era de Deus? Agora é dele? O que aconteceu com esse homem? Que promessa tão poderosa, tão maravilhosa que Deus fez para ele, que a gente acabou de ver. E aí de repente ele pensa: do jeito que as coisas estão, o meu povo, o Israel não é de Deus? Não é o povo escolhido? Não é o povo de Deus? Ele toma para ele? Na mente dele ele acredita que agora era dele? Acaso foi na força dele que ele foi nomeado rei? Acaso foi na força dele que aqueles homens o buscaram e o fizeram rei sobre eles? Ele se esquece. Certamente ele se esquece daquilo que Deus havia falado para ele, porque eu não consigo imaginar outra coisa
O que os irmãos imaginam que pode ter acontecido com esse homem? Altivez, soberba, orgulho. Não é? Porque parece que ele esqueceu. E aí ele chama o povo de dele. O meu povo for a Jerusalém oferecer no templo o sacrifício ao Senhor. Por que isso? Porque tinha regra, tinha lei, que ele precisava se submeter. Anualmente, os homens iam com as suas famílias para Jerusalém, no templo oferecer sacrifício. Levava o cordeiro sem mácula, ou um animal, sem defeito, e entregava lá para o sacerdote. E o sacerdote fazia o sacrifício para a purificação daquela família. Isso era regra. Precisava seguir o script. Porque foi o que Deus tinha falado. Se você submeter às minhas leis, os meus mandamentos, fazer a minha vontade, então tinha regra. Era assim que tinha que ser. Então o povo tinha que descer para adorar onde? Jerusalém. Todo ano. Aí o que ele pensa? Se o meu povo for para Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de... Mas acaso eles iam lá adorar quem? A Deus ou a Roboão? E por que ele temia então que o coração do povo ia se inclinar para um homem? Dá para entender? Não é complicado? O que a nossa mente faz com a gente? Quando o Senhor nos entrega uma bênção maravilhosa, nos coloca numa posição poderosa, nos coloca num lugar de destaque, o que é que acontece com a gente? O que é que acontece com a nossa mente? Será que nós esquecemos do que passamos e que foi o Senhor que nos colocou? Será que esquecemos e achamos que a nossa força estava nos dando aquelas bênçãos? E aí ele fala, o coração deles vai cair para o lado do Roboão. Acaso eles iam lá adorar por causa do Roboão ou por causa de Deus? Eles iam adorar a Deus. Eles iam por causa da lei de Deus. Eles não iam por causa da regra de Roboão. Mas esse homem, no coração dele, na mente, ele temeu. O meu povo, ele tomou aquilo que nem era dele, para ele. Porque ele só tinha sido colocado como um governante que Deus confiou às mãos dele, aquilo que era precioso para Deus, ele toma como se fosse dele. O que eu entendo? Meus queridos, tudo é de quem? Tudo é do Senhor. Se Ele confiou a nós alguma coisa, não é nossa, é dele. E nós precisamos ter essa consciência de que eu só estou como mordomo. Eu só estou como mordomo, não é meu, é do Senhor, é dele. Isso precisa estar claro na nossa mente. Não sou eu, não é minha força, não é minha capacidade, não é o meu governo. É o Senhor na minha vida. E se Ele me confiou muito, é porque Ele sabe que eu consigo lidar com isso. Mas eu sei que é dele e não é meu, é do Senhor. E aí ele fica com esse medo. Aí ele vai falar assim, o rei de Judá, e eles vão me matar. Aí eles vão se reunir contra mim e vão me matar. Mas ele não esqueceu que Deus tinha falado, se você submeter, eu estarei com você para sempre. Onde Deus está, quem é que pode vencer a presença dele? Quem é que pode vir contra você se o Espírito Santo do Senhor está com você? Quem é que pode te dar uma rasteira se o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está te guardando? Quem é que pode te enganar se o Deus Todo-Poderoso está contigo, te dando clareza sobre tudo o que acontece? Quem? Se o Senhor está. Então, se o Senhor disse, se você obedecer, eu vou estar com você, por que eu vou temer que alguém vai me perseguir? Que alguém vai querer me matar? Que alguém vai querer me prejudicar? Que alguém vai me passar a perna? Que alguém vai me pôr para trás, que alguém vai me inferiorizar, que alguém vai me tirar minha bênção, que alguém vai me roubar. Para! Se eu estou me submetendo à lei do Senhor, a presença dEle está. A presença está. E não importa quem se levante, Ele está. E quem dá as vitórias ao povo de Deus? É o Senhor.
É o Senhor quem dá as vitórias que nós precisamos. E na maioria das vezes nós não precisamos fazer nada. A não ser orar, confiar e esperar. Ele nos dá as vitórias que precisamos. Ele, sempre Ele. E aí o que Ele faz? 1 Reis 12, 28. Por isso, Ele fez 2 touros de ouro. E disse ao seu povo: já chega de ir para Jerusalém adorar a Deus. Ele faz 2 touros de ouro e fala para o povo: já chega, não precisa mais ir para Jerusalém adorar a Deus. Por quê? Porque agora vocês são o meu povo, né? Agora eu sou o Deus de vocês. Certamente ele deve estar pensando isso, devia estar pensando isso quando isso aconteceu. Não precisa mais ir adorar a Deus lá no Jerusalém, não. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses que tiraram você do Egito. 2 touros de ouro tiraram você do Egito. E o 29, ele colocou um dos touros em Betel e outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. E quando eles iam em Betel e em Dan adorar, eles estavam adorando quem? O touro de ouro. O touro de ouro. Esse homem trouxe corrupção para o meio do povo de Deus. Esse homem trouxe prostituição para o meio do povo de Deus. Porque a prostituição inicial na palavra é deixar de seguir a Deus e servir outro. Essa é a primeira prostituição que existe na palavra. Deixar de servir a Deus e servir a outro. E eu quero te perguntar, será que isso não acontece conosco às vezes? Quando no nosso coração levantamos ídolos que tomam o lugar de Deus no nosso interior. Por exemplo, não preciso orar tanto assim, porque eu estou cansado, que eu trabalhei muito e eu ganhei bem, eu mereço descansar. Será que essa minha recompensa não está sendo um ídolo para mim? Mas eu não preciso ser tão radical assim. De vez em quando eu posso entrar na roda do boteco, como às vezes o pastor dizia, né? De vez em quando eu posso ir lá visitar, os meus amigos estão todos lá. Não tem problema. Eu dar uma passada. Tudo bem. Deus sabe do meu coração. Deus sabe que, estou me esforçando, sou fiel, estou obedecendo às leis, às regras do Senhor. Estou me esforçando. Será que estar com alguém não se torna um ídolo para nós, no lugar de Deus? Meus irmãos, eu quero te convidar a ser radical. Sejamos radicais. O touro de ouro não tirou esse povo do Egito. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Então precisamos ser radicais. Se eu precisar me afastar de alguém para servir integralmente ao Senhor, eu vou me afastar. Se eu precisar deixar de frequentar certos lugares para me submeter às regras do Senhor, às suas leis e à sua vontade, eu vou deixar de frequentar. Se eu precisar deixar alguns hábitos, alguns costumes que desagradam ao Senhor, para me submeter a Ele, à vontade dEle, às regras dEle, para viver as promessas dEle, eu vou fazer. Eu preciso ser radical. Ele é Deus que cumpre, mas nós temos a nossa parte a ser cumprida. Se eu não cumpro a minha parte, Ele está desobrigado de cumprir a parte dEle. Se eu não cumprir a minha parte, Ele não é obrigado a cumprir a parte dele da promessa, não. Eu preciso fazer a minha parte com totalidade, para que o Senhor me honre e cumpra a promessa que Ele tem sobre a minha vida, em nome de Jesus.
Que cada um possa olhar para si, para o seu interior e ver, Senhor, o que eu preciso consertar. Assim como nós ouvimos semana passada, a promessa vem, Ele responde, mas eu preciso primeiro consertar. Eu estou inteiro? Estou me submetendo integralmente? Eu estou fazendo a vontade dEle? Ou a minha? Ou a dos meus amigos? Ou a de alguém que me influencie? Quem me influencia? Quem? Hoje a gente está na era dos influencers, né? Quem me influencia? Só o Senhor Deus é que pode influenciar a nossa vida. Só Ele é que pode fazer com que nos submetamos à vontade dEle. Ele precisa ter o trono e o governo das nossas vidas, para que nós então vivamos com inteireza a promessa que Ele nos fez. Em nome de Jesus. Então Ele colocou os touros lá e o povo pecou, indo adorar de Betel em Dan. E aí depois disso, ele se acha certo ainda. E aí ele começa a levantar sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Aí ele começa a levantar, qualquer um que quisesse ser sacerdote, ele levanta. Começa a levantar, sem essa pessoa ser da tribo de Levi, sem essa pessoa, né, estar na linhagem, sem essa pessoa conhecer as regras, conhecer as leis sacerdotais. Aí ele levanta, essas pessoas começam a servir como sacerdotes. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, parece até que isso acontece também hoje em dia, não é? Tem alguns povos e algumas igrejas que eu fico pensando assim, meu Deus do céu, né? Que Bíblia que eles têm? Mas o Senhor exige de nós uma inteireza. A promessa era clara. Se, tem uma condicional. Se você me obedecer, fizer a minha vontade, cumprir as minhas leis, os meus mandamentos, for fiel, com inteireza de coração, como meu servo Davi. Gente, Davi nunca errou? Ele pecou, Davi era um homem que errava. Então por que ele é referência? Porque ele se arrependia. Ele amava o conserto. Ele gostava que Deus corrigisse ele. Ele se submetia à correção de Deus. Então não quer dizer que nós seremos perfeitos e nós não vamos errar diante de Deus. Infelizmente nós erramos. Nós vamos pecar diante de Deus, vamos fazer coisas erradas. Mas se o nosso coração se inclinar para o conserto, em restaurar o nosso altar, em consertar a nossa casa, Ele é fiel para cumprir e para nos fazer referências na nossa geração e no nosso tempo, as pessoas à nossa volta, porque um coração fiel agrada ao Senhor. E Ele nunca vai rejeitar um coração quebrantado, diz a palavra. Se há arrependimento genuíno, se há desejo de conserto verdadeiro, Ele não rejeita. Ele acolhe. E Ele restaura e faz com que a pessoa possa viver aquilo que foi planejado por Ele. Em nome de Jesus, né? Então, dito isso, eu acho que é a última, né? Acabamos. Dito isso, eu quero dizer para você que se o Senhor prometeu algo para você no seu coração, será que Ele não exige de nós a mesma coisa que Ele exigiu de Jeroboão, para ele cumprir a parte dele? Será que nós, para Deus cumprir a promessa dele para nós, não precisamos nos submeter à vontade dele? Obedecer todas as suas leis e os seus mandamentos? Ser fiel e íntegro diante dele como servo dele, Davi? Será que ele não requer de nós a mesma coisa? Então eu quero dizer para você, que eu acredito que Ele requer de mim a mesma coisa. E se eu quero viver a promessa do Senhor, eu tenho pedido ao Espírito Santo, mostra para mim o que eu preciso consertar, aquilo que eu tenho que submeter à vontade do Senhor. Eu quero abrir mão do meu plano, da minha vontade, para me submeter à tua, ao teu cuidado, ao teu desejo, à tua lei, ao teu plano, ao teu querer. Porque vale a pena. A bênção nunca será só para mim. Deus é um Deus que responde com bondade, misericórdia e favor. Para mim
e abrange todos os que estão à minha volta, e toda a minha descendência até 1000 gerações vai poder desfrutar da bênção e da graça e do favor de Deus, por causa de um posicionamento meu de já, de agora. Então, meu amado, eu quero te convidar. Você precisa se posicionar? Então vamos cada um tomar a nossa posição, vamos ajeitar o nosso altar, porque o Deus que responde é o Deus que vê, e o Deus que responde é o Deus que faz, é o Deus que cumpre. Vai acontecer, mas tem uma condição: eu quero cumprir a minha parte. Você quer cumprir sua parte? Eu quero cumprir a minha parte, porque vale a pena honrar ao Senhor, fazer a vontade dEle, conhecer as suas leis integralmente, me submeter a elas, porque aquilo que Ele tem para nós é infinitamente melhor, maior e mais poderoso do que qualquer coisa que essa terra possa nos oferecer por um pequeno instante. Tudo que temos aqui é um pequeno instante, mas com o Senhor nós temos bênçãos eternas. E essa eternidade pode ser para mim daqui a pouco, mas para o meu filho vai continuar. Para os filhos do meu filho vai continuar. Para os netos do meu filho vai continuar. É um preço que vale a pena ser pago. O preço da obediência, o preço da submissão, o preço da santificação, da separação, vale a pena ser pago, porque o benefício não é só meu, não é só para mim. Aquele homem roubou algo que não era dele e fez o povo se corromper. Como autoridades nas nossas casas, não permitamos que as nossas casas se corrompam, que elas tomem algo que não é delas para si, porque tudo que temos de bom vem do Senhor, e tudo precisamos devolver a Ele, em nome de Jesus. Que o Senhor visite cada coração nessa hora, e que o Senhor fortaleça a vontade de receber essa promessa, e faça com que cada um alcance com inteireza e totalidade, não somente em parte, em nome de Jesus.